Para mim, Ellen White, o conhecimento de Ellen White foi muito marcante, principalmente durante os meus estudos doutorais. Eu tinha um conhecimento prévio do significado de Ellen White para a igreja, também para a minha vida pessoal, mas eu não tinha tanta ideia de quão importante e impactante era até que eu comecei a estudar com mais detalhes. Ao ler mais profundamente os conselhos, a pesquisar com mais cautela, eu comecei a descobrir um lado de Ellen White que eu particularmente não conhecia. Para mim, Ellen White era uma pessoa muito certa, muito severa, muito extrema em alguns aspectos. E quando eu comecei a pesquisar um pouco mais, eu comecei a perceber que ela é uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa que sempre tem um ponto de vista otimista, que sempre busca o melhor. Se a situação está difícil, ela busca resgatar a pessoa. Se a pessoa precisa de um conselho, ainda que seja um pouco mais duro, ela entrega esse conselho um pouco mais duro. Isso mudou muito a minha perspectiva de Ellen White pessoalmente, não somente como pessoa, mas como cristão, como teólogo. Isso me abriu muito a visão de quem é Ellen White como pessoa. Isso humanizou ainda mais Ellen White para mim. Um outro aspecto importante de Ellen White para mim foi o fato de eu ter gastado muito tempo nos estudos doutorais, e nesse período foi o período quando as minhas filhas nasceram. Então, durante esse período, nós visitávamos muito a casa de Ellen White em Battle Creek. Nós íamos constantemente, porque o pessoal do Brasil ia nos visitar e sempre sabia que nós estávamos por ali. Nós sempre levávamos o pessoal lá na casa dela, no cemitério, dava uma volta no hospital, na cidade, na vila. E as minhas filhas cresceram com isso. Então, chegou o ponto em que Ellen White, as peculiaridades de Ellen White eram muito conhecidas em nossa família. Nós chegamos a ter a oportunidade de viajar através dos Estados Unidos para ir lá em Elms Haven, na Califórnia, onde nós conhecemos a casa onde ela passou os seus últimos dias. E para minha família, para nós, Ellen White é como se fosse algo importante, um membro da família, alguém importante para nós de fato. E as minhas filhas, quando falam de Ellen White, elas não falam apenas dos livros, mas elas se lembram da casa, elas se lembram da cozinha, elas se lembram do banheiro, elas se lembram da escada, do quarto. Então é sempre uma festa, e algumas vezes quando elas leem os livros, ou elas ouvem alguém contando a história, ou quando nós lemos mesmo nos cultos familiares, em casa, elas sempre se reportam ainda aos tempos da infância. É verdade que hoje as minhas filhas já estão adolescentes, né, mas eu tenho certeza que elas sempre guardarão essas memórias queridas no coração. E toda vez que nós sentamos para conversar alguma coisa contada na igreja, sempre vem não somente Ellen White à mente, mas vem também o movimento de família, de viagem, de passeios, de unidade familiar. Então, dentro desse aspecto, Ellen White é muito importante, não somente como pessoa, mas também como uma parte integrante da nossa família e parte integrante da minha história. E, sem dúvida, os seus escritos são relevantes para a igreja. Hoje em dia nós vemos tantas coisas, minhas filhas estão crescendo, uma fase de adolescência dentro da igreja, nós vemos tantas coisas mudando, e são os escritos de Ellen White que me ajudam a permanecer confiante. E ela continua dizendo que nós não temos nada a temer do futuro, a não ser se nós esquecemos do modo como Deus nos tem guiado no passado. Isso é muito confortante.